alto valor que a pessoa se dá, que pelo visto com a Tereza está muito bem adequado, né? Tá certo, quando ela tem um referencial interno, né, para decidir quanto valor ela tem, quem ela é e o que ela está se propondo a fazer. Acontece que a gente vive em sociedade, a família é aquela primeira comunidade em que a gente está inserido. E a opinião dos nossos familiares acaba tendo muito peso para a gente, né? Talvez os familiares dela não estejam criando os seus altos valores com referenciais internos. E o que acontece? A pessoa começa a se comparar com as outras. Ao se comparar com as outras, ela perde esse referencial interno e ela passa a ser aquilo que a pessoa imagina que ela seja, né? Então o meu referencial já não é mais o que o neto sabe do que é o neto, né? É o que o outro está dizendo que eu sou, né? E isso tem acontecido com os familiares dela, né? Eu acho, para ela se manter atenta, para não deixar ser sequestrada por esse referencial, né? Fortalecer esse referencial interno e aos poucos poder mostrar para esses familiares que o sucesso de um não implica uma afronta ao outro. E eu acho perfeito, Neto. Quer dizer, a Viviane colocou muito bem também, você e a Viviane, uma coisa que bate exatamente com o que ela disse. Ela, desde pequena, ela se determinou, pelo e-mail dela, a querer fazer sucesso na vida. Então, ela foi provavelmente uma criança ou uma adolescente que já visualizava ser bem-sucedida. Claro que com a maturidade talvez ela foi precisando os alvos dela, os objetivos. Mas ela não queria se satisfazer com o que ela tinha, ela queria muito mais, né? Então ela provavelmente tinha essa vocação, essa determinação por fazer o sucesso. E mais do que isso, ela foi uma pessoa, me parece, pelo que ela escreve aqui, muito coerente, foi estabelecendo prioridades. Quando ela fala, primeiro tive minha casa, depois veio o carro, depois uma pequena empresa. Então ela soube estabelecer prioridades na vida dela. E a Viviane bem colocou que nem todo mundo, às vezes, quer ter um sucesso consequente. Às vezes a pessoa até fala, eu quero ser bem-sucedido, todo mundo. Mas não tem esse compromisso de pagar o preço. De pagar o preço, de ter claro os seus alvos, né? E você complementou muito bem que cada um tem as suas referências. Às vezes também ela acaba sofrendo de ver esses irmãos, porque ela meio que se mistura com eles e se coloca no lugar deles. Mas provavelmente eles têm uma outra percepção da realidade, da vida. Então, eu acho que é importante a gente amar o outro, sem dúvida nenhuma, a gente contribuir, mas desde que o outro queira a nossa contribuição. Tem que respeitar as escolhas. Não é? E desde que o outro, como a Viviane agora complementou, queira pagar o preço que muitas vezes a pessoa não quer. E aí, Alexandre, assim, eu gostaria de tornar isso mais claro. O que é pagar o preço? O universo é um sistema de trocas. A planta, para ela crescer, né, na terra, ela precisa receber, a terra precisa receber a água da chuva e a luz do sol. O universo é um sistema de trocas. Com uma mão a gente dá, com outra mão a gente recebe. Daí que a gente sai do pensamento mágico para realizações efetivas. Por exemplo, o que seria pagar o preço? Bom, eu quero ter sucesso, eu quero ter um salário de 10 mil reais, ser um executivo tal. Você está comprometido em pagar o preço para isso? Bom, mas qual é esse preço? Esse preço é estudar, é fazer uma faculdade, é continuar fazendo especializações depois, é estar assim, inteirado do mercado de trabalho, é estar se atualizando de todas as maneiras, está desenvolvendo um processo de autoconhecimento, porque o que acontece? Muitas pessoas acham que simplesmente com conhecimento técnico elas serão bem realizadas. E hoje os estudos mostram que nós precisamos de 80% de inteligência emocional, de habilidades sociais, de assertividade, que é a capacidade de você se posicionar, de você expressar quem você é, o que você pensa, né? E apenas 20% de conhecimento técnico. Ou seja, a equação do sucesso depende muito das características, das qualidades, das forças de caráter, das virtudes dessa pessoa.
né? Então, assim, a questão é, eu quero muito sucesso, mas eu estou disposta a pagar o preço por isso? Perfeito. José Neto, nosso psicólogo aqui, contribuindo para que a gente possa também estar entendendo isso, eu queria a sua opinião, José Neto. É importante a gente parar e pensar nas consequências das nossas ações? Eu penso que não só é importante, mas é imprescindível, né? Afinal de contas, Alexandre, as nossas ações, elas demonstram muito de quem nós somos, da nossa identidade. E a nossa identidade não é algo que surge do dia para a noite. É algo que vai sendo construído diante de todas as experiências que nós temos. O que eu vejo muito ocorrer, Alexandre, é que assim, muitas vezes a gente tem experiências negativas. Então a gente tem uma experiência, de alguma forma a gente dá uma categorizada nela e armazena no cérebro. E deixa ela lá para uma próxima ocasião, né? E o que acontece é que, no intuito até de se preservar de possíveis situações negativas, as quais ela já viveu uma vez, ela vai armazenando apenas as situações negativas, né? Então ela passa sempre a tentar a viver se defendendo de revivê-las, né? E esquece de armazenar também as experiências positivas, as possibilidades de dar certo, as possibilidades de sucesso. Então as ações das pessoas que funcionam nesse movimento negativista, digamos assim, elas ficam pautadas em sempre evitar o sofrimento, evitar o negativo, nunca em busca de um positivo, em busca de algo novo. Isso vai deteriorando a capacidade de reação da pessoa diante das e quando eu te fiz essa pergunta, exato, Neto, é porque eu vejo que às vezes nós acabamos tendo um comportamento que nos leva a uma consequência não feliz, a um resultado insatisfatório, não é o que eu quero na minha vida, né? E eu fico num verdadeiro looping, repetindo isso. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, uma vida inteira, né? E como é importante, eu acho que o nosso programa, por exemplo, é uma possibilidade. Existem várias possibilidades na vida. Uma boa leitura, a terapia é um espaço importantíssimo, né? Uma conversa, às vezes com um amigo querido, pode ser muito importante. Existem vários espaços na vida. Para a gente parar e analisar um pouco essas consequências, né, Neto? Quer dizer, será que eu estou repetindo na minha vida uma situação? Às vezes numa tentativa só de evitar sofrimento. Evita o sofrimento, mas não avança, não há conquistas, não há novidades, não há progresso, né? Às vezes eu mudo, desculpa, só uma coisinha, mas às vezes eu mudo os personagens, mas a história é a mesma, o enredo é o mesmo. E o sabor amargo da frustração também é o mesmo, né? Então, como é importante, eu acho que às vezes a gente parar, fazer uma revisão. O que está acontecendo? Poxa, mas eu tenho intenções tão boas na minha vida. Tá certo. Vou fazer uma revisão. O que será? Quais são os passos que você está tendo na vida? Vamos ver como você está se posicionando frente à vida, né? Se a gente fosse falar numa linguagem bem simples, se você planta laranja, você quer colher maçã, fica meio complicado. Você está plantando laranja, olha aqui como você está fazendo, olha o que você está colhendo. Então, será que eu preciso mudar? Será que eu preciso fazer uma revisão? Isso é importante. Sempre aí, plantando laranja, sempre vai colher laranja. Colher laranja. E aí o Neto colocou uma coisa importante. Tem pessoas que têm um conjunto já, uma visão muito pessimista na vida, de olhar o negativo, etc., na expectativa de que assim poderiam melhorar, tal. E acaba colhendo negatividade, pessimismo, né? Então, será que eu preciso mudar o meu jeito de olhar a vida? Será que eu preciso planejar mais, como a Viviane colocou no início do nosso programa? Será que eu preciso ter uma outra forma de me relacionar com as pessoas? Por exemplo, eu vejo muito, às vezes no processo terapêutico, aquela pessoa que quer ser próspera, bem-sucedida, não só economicamente, também, mas aquela pessoa que quer ser próspera, bem-sucedida afetivamente, né?